Livre, leve e solto, tô de volta com mais um episódio do nosso podcast. Já virou mania, a cada dia um convidado super especial. E para você que está acompanhando a gente em tempo real, você está no Instagram, WM Livre, Leve e Solto, no Twitter, W Livre Leve e Solto e, é claro, no YouTube, o nosso canal, @Livre Leve e Solto. Você já está vendo a fera. O meu convidado no episódio de hoje, Andrezinho, vai falar de tudo. Vai falar de samba rock, de futebol, de política, economia, de mulher, vai falar de tudo. Opa. Esse aqui é o verdadeiro Andrezinho. Ele é filho do mestre André, só que tem um detalhe, muita gente não sabe. O mestre André não se chamava André. André é esse cara aqui. Ou eu tô enganado, não, Andrezinho? Tá certo, Vinícius, tá certo, Wagner. Nossa satisfação estar aqui. Livre, leve e solto, show de bola. Obrigado pela oportunidade do contato, do convite. E isso aí é uma realidade. Realmente, meu pai não era André. Meu pai era José Pereira da Silva. O André sou eu. E aí, o que houve? Não sei o quê. Tem várias versões sobre o André. Então, uma meio que oficial é que ele chamava todo mundo de André. Gostava muito desse nome, e no final acabou que eu sou o André e ele é o José Pereira, mas sou o Andrezinho por causa do mestre André, que é, no caso, meu pai, o mestre André e tal. Agora, Andrezinho, me diga uma coisa. Pelo fato de você ter sido filho do mestre André, a carga em cima de você foi muito grande no início da carreira? Sempre foi, no início da carreira e na vida. A princípio, desde a época de escola, lá em Realengo, Padre Miguel, tudo, eu sempre tive essa responsabilidade de ser o Andrezinho, filho do mestre André. Talvez até numa condição provinciana um pouco no início, mas depois, mais para frente, muito abrangente no Brasil. O meu pai com esse renome aí da bateria, de ter criado a paradinha de bateria de escola de samba, que muita gente talvez não sabe, algumas pessoas não sabem, que o criador de tudo isso que está sendo feito hoje em dia aí no carnaval, no mundo, foi o mestre André, o meu pai, que inventou a paradinha. E ali na escola, ali eu já não podia fazer muita besteira porque era o filho do mestre André. Então, todas as besteiras que eu tinha que fazer tinha que ser brandas. Porque por causa da cobrança, dessas coisas todas. E no meio artístico, na condição artística também, já falando já do molejo, falando de qualquer outra coisa, sempre teve. Porque é aquela referência, né, que você carrega de um cara que foi ícone, de uma pessoa ícone na música, no carnaval. E essa responsabilidade aí não tem jeito, carrega até hoje. E eu falo pro meu filho, falo pra minha filha, vocês também têm que carregar também. Só eu não, vamos dividir. Principalmente se eles seguirem a carreira musical, né? Pois é, coisa que ele não queria que eu fizesse, né? Ele queria que eu estudasse, fizesse carreira militar e tal, mas não queria me ver envolvido com samba, com carnaval, com nada disso. Agora tem um detalhe. Ele estava aí... até certo, de vez em quando eu falo isso pra ele. É verdade. Tem muita gente que não sabe. O Andrezinho, é claro que todo mundo só fala do Andrezinho do molejo, né? Mas antes do molejo já existia uma vida. Né? Principalmente se a gente levar em consideração o que ele fazia de samba exportação. Explica pra galera o que é samba exportação. Pois é, trabalhei no Oba-Oba, no Sargentelli, né, na época do seu Elias Bifadel, depois fomos pro Scala fazer o show Golden Brasil, que é um show folclórico, né, que a gente fazia pirâmides e tal, show de instrumentos musicais e tal, de eventos e tal, e fomos pro Japão. Moramos no Japão 6 meses, fazendo esse tipo de show, esse tipo de trabalho. E quando nós voltamos é que a gente resolveu fundar o molejo, porque aí nós resolvemos ter um grupo nosso, né? Eu e Anderson, que nós fomos pro Japão, eu, Anderson e o Gerson Dupan, né? Que foi do Que Loucura e tal. E aí, quando nós voltamos, resolvemos fazer um grupo nosso, porque a gente até então só tínhamos tocado em grupos dos outros. Eu e Anderson, no caso. Aí nós montamos a nossa banda, que foi a primeira versão do molejo, depois virou molejo, num sorteio lá, num ensaio lá em casa. E fomos a primeira banda do meu compadre Arlindo Cruz, quando o Arlindo, logo assim que saiu do fundo de quintal, a primeira banda do Arlindo foi o molejo. E logo depois, em 93, a gente conseguiu realizar o nosso sonho, que era ter o nosso disco gravado, 93, 94, e saiu com a caçamba e tal. Foi isso, e o trabalho foi esse aí que a gente fez de viagem, quase desistindo, porque a gente ficou um tempo esperando a música sair e começar a tocar o disco, eu já estava querendo voltar para viajar de novo, eu não estava aguentando mais. Mas graças a Deus deu tudo certo. Porque o que acontece? Só para o cara que não tem noção do que era, isso era muito comum no final da década de 80 e início dos anos 90. E a gente que viajou o mundo inteiro, a gente sempre procurava alguma casa que trazia alguma coisa, alguma referência de Brasil. E alguns empresários por esse país afora vendiam shows de carnaval. Né? Shows de samba. Pegava aí 4, 5 ritmistas, 2 vocalistas, 3 mulatas e fazia um show, né, Andrezinho? Exatamente. Esse que é o samba exportação. Exatamente, levava para fora. O próprio Gesto do Pan, tipo outras pessoas, acabaram morando lá fora durante muitos anos.
Anos a fio, só vinha no Brasil de férias. É como se fosse um jogador de futebol hoje que pega uma carreira para jogar num país lá fora, né? Às vezes as pessoas nem conhecem. E às vezes aí ele vem pra cá passar férias, a gente vê, porque isso aí é jogador de futebol, joga lá não sei aonde, papapá. E essa parte dessa época aí era muito disso, né? Tinha muita galera que fez um pezinho de meia com essa condição aí de fazer esses shows e tal. E eu, graças a Deus, também passei por isso. Uma das vertentes também que a gente foi, né? Que a gente foi em tudo, tinha que se virar nos 30. Agora, por exemplo, você ficou 6 meses no Japão. Já foi ao Japão 4 vezes. Somando aí dá mais de um ano e meio, né? Na totalidade. Qual foi o maior perrengue que vocês passaram no Japão? Passamos vários perrengues, muitos perrengues. A primeira adaptação, no primeiro mês eu queria vir embora, né? Não me adaptei, não tava gostando, queria voltar. E foi numa época, nós pegamos final de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Carnaval tava no Japão. E a Mocidade foi bicampeã. Nessa época eu tava muito ainda ligado na Mocidade. Foi 91, 90 para 91. Isso aí. Em 90 tinha sido campeão com o Vira Virou. Em 91 teve o Shuei Chua, que foi o bicampeonato, né? E a gente estava lá na maior loucura, querendo saber o resultado, ligando para cá pro Brasil toda hora. E tal. Mas assim, a dificuldade também da adaptação foi a língua no início e as refeições, né? Que a gente começa a ter um pouco diferente. A gente comeu muito aquela loja de fast food que tem aqui no mundo todo, né? McDonald's, essa aí. Pode falar. Até a gente se acostumar e encontrar uma comida que fosse um pouco Eu, por exemplo, próximo. eu gosto de carne vermelha. Então, como carne é muito cara, eu comia bife de cavalo todo dia com batata frita. Aí, tá vendo? Aí. E ainda tem um agravante. Mas tivemos uma sorte logo depois, que nós conhecemos alguns brasileiros e que tinha uma casa brasileira lá. Um restaurante e tal. Aí todo domingo tinha uma feijoada e a gente sempre marcava para ir para lá nesse domingo para comer essa feijoada. E logo depois nós ficamos achando, como é que se diz? Achamos um outro lugar lá com uma refeição maneira. E aí conseguimos nos adaptar um pouco melhor. Depois a gente começou a gostar de outras comidas lá. De restaurante coreano, sabe? Umas outras coisas aí. E tal. E negócio de sushi, sashimi, não comemos lá não, porque lá é muito caro, né? É muito caro. Sushi, sashimi é caro pra barato, ganhar. Não, lá é caro. Barato é aqui. Lá é caro. Já que o assunto é comida, Jaque, vamos trazer olha. aqui o Balbinos. Olha o Balbino aí. Balbinos Costelão. Você sabe, o Balbinos Costelão vai ofertar para uma pessoa um almoço para 4 convidados. Olha aí. Imagine só, você vai lá no Balbinos, que fica na Praça do Bandolim, em frente à estação ali do BRT do Bandolim, né? E você pode levar para casa ou quiser, quem sabe, almoçar lá, um fantástico prato para 4 pessoas. E eu vou já adiantar o seguinte, 4 pessoas comem 8. Porque a comida lá é farta. É muita comida. Hoje o que tem aqui? Hoje tem pastel de queijo, pastel de cupim, bolinho de feijoada, tem croquete de carne, tem uma cerveja gelada aqui para o Andrezinho. Opa. Tem tudo rolando. Fica à vontade, aqui você pode comer à vontade. Você conhece o Balbino, né? Claro, o Balbino é parceiro. Ainda então, o Balbino tem camisa lá da minha bateria, lá da minha gestão, na época na Mocidade, não existe mais quente, tem lá a camisa lá. Nós estivemos juntos lá no aniversário do Mauro Diniz, né? Mauro Diniz, nosso exatamente. Poeta. Olha, amigo. pode pegar o que você quiser, Vou aqui pegar, não vou pegar tem... Aqui não tem. Vou pegar um frescura, torresminho não. aqui. Pega um torresmo. Vou pegar um Eu vou torresminho pegar um só pra- pastelzinho aqui. Podemos comer à vontade. Então, Acompanhar você uma que está curtindo, compartilhando, participando, interagindo com a gente, pode também, quem sabe, ser contemplado com um almoço lá no Balbinos Costelão para 4 pessoas. Vai fazer a festa. 4 pessoas comem 8. Ou eu tô mentindo? Pode fazer o certo. Faz sinal de positivo aí, Andrezinho. Ó, tá de boca cheia, mas ele sabe que 4 come 8. É impressionante. A comida lá é muito boa. Então, eu tô aqui com o Andrezinho, falando um pouco da vida dele, um pouco de tudo. E também, é claro, a gente tem que falar do molejo, né? O Andrezinho que criou o molejo com o Anderson, lá atrás, fez o sucesso que foi o Caçamba, o primeiro sucesso do grupo. E qual foi a dificuldade? Né? Vocês fizeram o primeiro sucesso. Antigamente ficava aquela expectativa. Vai tocar na rádio, não vai tocar, vai vender. Como é que foi aquilo ali, aquele início de trabalho, hein, Andrezinho? Desculpa, gente, mas é papo de botequim. Então Pô, a gente pode falar comer assim, à né? vontade, Vambora, Andrezinho. A resenha é essa aí. É isso. Não, teve toda uma dificuldade no início. Nós fomos para Corumbá, ficamos um mês em Corumbá para arrecadar um dinheiro para poder gravar nossa fita demo. Que na época tinha isso, né? E aí, quando nós voltamos e gravamos a nossa fita demo, nós ficamos quase um ano na geladeira dessa história de vai pra cá, vai pra lá, vai gravar. Não, a gravadora tal vai fazer, a gravadora tal, e nada de fazer. Aí apareceu a luz do iluminado Mauro Almeida, diretor artístico da Warner Continental, que falou assim, vamos fazer esse garoto aí.
Aí falou com o Biravaí, nosso pai do cantor, do Anderson, né? Nosso pai também, nosso paizão. E aí o Bira falou, ó, embora pra São Paulo. Entramos na Kombi do Renatinho, da São Clemente, que é o presidente da São Clemente. A Kombi era dele, que levou a gente pra São Paulo, do Renatinho. Eu não sabia disso. A Kombi era dele. E nós fomos pra São Paulo. Já chegamos em São Paulo direto pro estúdio, já subimos, já gravamos 6 bases no mesmo dia, nem fomos pro hotel nem nada, só fomos pro hotel de madrugada. Aí conseguimos gravar o nosso disco, graças a Deus. E saiu com um contrato de... Para fazer o segundo disco, nós tínhamos que alcançar a meta de vender mais de 30 mil cópias. Só que nós demos uma sorte. As coisas estavam guardadas, nós vendemos mais de 250 mil nesse disco. Mas ficava aquela expectativa, será que vai dar certo? Né? Porque a gente não sabe, você grava, naquela época você gravava, tinha que ver o que queria acontecer, não dava pra, pô, essa música vai dar certo. Se você ouvir hoje, é claro que ia dar certo, mas na hora você não tem ideia, né, André? Tinha muita gente aí com trabalho na rua, né? Tinha Só Pra Contrariar, tinha o Negritude, tinha o Arte Popular, A tinha concorrência era grande. Raça Negra, todo mundo já estava na rua já. E nós conseguimos, graças a Deus, com o público aí, com a galera que deu uma moral pra gente, conseguimos fazer um diferente, sem contar que a gente já veio na contramão, né? Porque todo mundo cantando romântico, a gente veio cantando a caçamba, né? Pô, não pensa aí tocando caçamba, não tem nada a ver uma coisa... Pô, como é que é isso aí? E aí, graças a Deus, deu certo e gravamos o segundo disco do Nandô, graças a Deus. E o pior é o seguinte, naquela época, como você falou, todo mundo era romântico, né? Só que vocês mudaram a cara. Né? Não foi só pagode, não era pagode. Era samba rock, era diferente. Era uma linguagem que ninguém tinha naquela época. A discografia do Molejo, ela se atenda muito, ela vai muito para esse lado. Nós sempre tocamos na noite, né? A gente tocou no Sambola, no River e tal. Então nós acompanhamos... Isso faz falta hoje, não faz? Bastante. Pra quem tá começando? Bastante. É um aprendizado muito grande. Porque... Você tá falando de Sambola e River, a maioria que tá acompanhando não tem nem ideia do que é. Eram as casas noturnas que o Sambola voltou agora, Sim. Tá voltando agora, ali na Abolição, né? E todo mundo passava ali, o Piruinha, inclusive, tem que mandar um abraço pra ele sempre, quando eu falo, porque foi ele que me tirou lá da enchente, lá em Realengo, em 88, que me deu uma possibilidade de viver um pouco melhor aqui lá em Pilares. Então tem esse agradecimento pra ele pro resto da vida, pra família dele toda também. E aí, a gente tocava ali, então... Quando nós tocávamos ali, nós acompanhamos muita gente. Nós acompanhamos pessoal que cantava seresta, cantava axé, cantava samba-enredo, cantava pagode, cantava samba, partido alto. E a gente acompanhando esse povo todo. Então nós tivemos como referência exatamente isso. Nós gostamos sempre de fazer coisas um pouco menos realmente diferentes. Então a nossa discografia, se for quem for ver, pegar os discos do Molejo todo, vai ver que tem tudo isso aí que você falou. Não tem só, o Molejo só canta, não. O Molejo canta balanço, canta samba rock, canta partido alto, canta samba dolente, canta samba normal. Regravamos o Linha de Passe do João Bosco. Então, quer dizer, tem tudo isso envolvido. Para agradar, como eu dizia antigamente, gregos e troianos. E um detalhe, agrada também as crianças. Esse é um detalhe muito importante, porque o público do Molejo se renovou, né? A gente está falando aí de 93. Isso. Nós estamos em 2023. E a galera ainda curte muito o Molejo, né? Por quê? Porque foi se rejuvenescendo. Não, graças a Deus, né? Isso é verdade. Teve uma empatia muito grande com criança, né, Andrezinho? É verdade. Muita gente fala da questão do Molejo com as crianças, sobre a condição do Brincadeira de Criança. O Brincadeira de Criança já foi quando as crianças já tinham vindo pro Molejo. Porque, na realidade, as crianças vieram muito pro Molejo no samba diferente. Por causa da coreografia, das mãozinhas pra frente, palma da mão. Quem inventava a coreografia? Ou quem inventa, né? Não, então, hoje o Clownzinho está muito direcionado nisso aí, né? Hoje, que eu digo assim, já tem um tempo, muito tempo. Mas logo no início, nós mesmos nos reuníamos nos quartos de hotéis, ou até ensaio mesmo das músicas e tal, e montávamos alguma coisa. Nós sempre pegamos muita coisa do público também. Às vezes a gente ia em algum lugar, fazer um show, alguma cidade, a gente via um pessoal fazendo um negócio, uma coreografia um pouco diferente do que a gente estava. A gente pegava e botava também no nosso show. Que isso aí era TikTok puro. Era TikTok. Só que não existia. Não existia o TikTok, mas a gente já estava no TikTok. É isso aí. Aí o Clownzinho hoje em dia está muito responsável por essa situação aí, sobre condição de coreografia. Só que assim, hoje, muitas das músicas do Molejo não são totalmente coreografadas num formato igual éramos antigamente, né? Porque assim, nós vemos assim numa condição também do originais do samba, dos porta-samba, desse pessoal todo, que se
que tinha condições de coreográficas, né? Musicalmente falando, todo mundo, eles dançavam, coreografias pra cá, pra lá e tal, e era uma referência da gente. Hoje em dia, tem muita brincadeira na condição de um grupo ficar tocando, fazendo coreografia. Porque o tocar e dançar é muito difícil. Nem todo mundo consegue, principalmente dependendo do instrumento. Porque não é subir no palco e dançar. Não é isso. Às vezes tem instrumento que você não consegue, você não tem a coordenação motora de fazer duas coisas. Então acaba ficando difícil. Como é que você desvaloriza isso? Desvaloriza. Não, desvaloriza. Desvaloriza. Repita. Desvaloriza. É isso aí. Como é que você desvaloriza isso? É fazendo o quê? É fazendo chacota daquela dança do grupo tal. Porque ficou mais fácil. Muita gente sentada, tocando sentada, né? Deu uma facilitada aí na vida das Por pessoas. exemplo, você trouxe instrumento aí, né? Aqui mesmo, Vai tocar sentado? Vou dar mas se você quiser, eu fico em pé. Porque aí é o que a gente aprendeu. A gente, quando nós fomos pro palco e fomos fazer essas coisas, já foi justamente o diferencial, porque o palco é o seu momento. Né? O palco é sagrado, né? A gente esquece tudo, eu falo muito isso. É igual no rádio. Quando você vai pro ar, você esquece todos os problemas. E no palco, o artista esquece tudo. Se brigou com a namorada, se teve aquele problema, aquela discussão. Exatamente. Na hora do show, morre tudo. Não é isso, Andrezinho? E você tem um momento das pessoas estarem te assistindo, né? Às vezes, quando você se coloca numa condição de igualdade, você perde um pouco da orientação de ter que chamar atenção para aquele momento ali. Então, assim, nós tínhamos todos esse momento, porque na nossa época, você tinha que praticamente tentar ser alguma coisa, um artista completo. Então, você tinha que saber tocar, dançar, você tinha que fazer tudo ao mesmo tempo, saber se comunicar, ter uma boa oratória, uma boa forma de falar e tentar poder conduzir as coisas numa condição boa do trabalho, porque era o formato de você se transformar num artista. E na nossa época, o artista era um artista, né? Era o artista. Não é igual hoje, não. Era o artista. E aí, então, nós somos oriundos do final, do início disso. Do final dessa parte aí, dessa época aí que tinha essa condição. Então, todos nós dançávamos, todos nós tocávamos, até porque nós vivemos nisso aí também, que era esse show aí folclórico de ir pra fora do país. E para você entrar num grupo e tal, não sei o quê, principalmente no Molete, que é um grupo diferente, todos nós tínhamos que dançar e tocar. A gente já veio da nossa criação. E vou repetir, nem para todo mundo é fácil tocar e dançar, né? Coordenação motora. E aí fica um pouco mais difícil. Depois de um certo tempo para cá, a gente se entendeu que todo mundo quer tocar sentado. O Arlindo, vou te contar uma particularidade do meu compadre. Meu compadre, com todos os problemas de saúde que ele teve. Pois é, do nosso compadre. Com todos os problemas de saúde que ele teve, você sabe muito bem que ele, mesmo assim, ele ainda tentava forçar uma barra de ficar em pé. Porque por mais que ele ficasse sentado por causa do joelho dele, por causa daquele problema todo, em algum momento do show ele levantava, ele ia lá na frente, ensaiava um sambinha no pé e tal, não sei o quê. Isso muito depois daquele problema agravante que ele teve no joelho e tal. Antes disso, ele tocava em pé. No fundo ele tocava em pé, todo mundo tocava em pé. Hoje você vê o fundo de quintal, tá em pé até hoje, porra. Com todo mundo com vários seus tipos de problemas. Entendeu? Todo mundo tem... Não, é cada um. Beleza, entendo e tal, uma coisa, outra coisa. Entendido. Só que isso aí é o que eu tô falando, que você disse, lá do início a formação era essa. Você chegou a tocar com a Beth Carvalho, não tocou? Toquei com a Beth Carvalho também, fizemos aquele disco lá. Na realidade, a Beth faz parte da minha vida desde o início do início. Logo assim que meu pai faleceu, a Beth Carvalho se colocou na condição de disponibilizar uma participação dela no Bangu Atlético Clube para uma festa em meu benefício, para me ajudar. Foi que eu comprei uma bicicleta Monarch e tal, graças a Deus, uma Cross, que eu tirei uma ondinha lá na área, lá em Realengo. E aí, logo depois a gente fez um clipe de uma música dela, eu dançando de mestre sala com a Babi, pro Fantástico na época e tal. E depois eu fui fazer esse show aí com ela, junto com o Arlindo, meu compadre, que nós fomos no Antigo Imperato, que foi um final de semana no Antigo Imperato. Depois 2 semanas no Teatro Rival, que o Almir Guineto, que fez no lugar do Arlindo Guineto, que o Arlindo não podia por causa do fundo. E depois nós fomos para São Paulo, fazendo o Olímpia, em São Paulo, que acabou virando disco, ao vivo. E aí foi com o Arlindo já de novo. Eu lembro disso. Pô, isso aí foi sensacional. Absurdo. Pô, pelo amor de Deus. Beth Carvalho, madrinha também, sensacional. Era fantástica também. E ganhamos ainda ganhamos o prêmio Sharp na época, que é o prêmio da música brasileira, né? Hoje.
de melhor disco de samba ao vivo, gravado, ao vivo daquele ano. Toca alguma coisa aí pra gente? Vou tocar. Tô com o Andrezinho do Molejo, se ele não tocar, não tem graça. Vou tocar a caçamba, que foi a primeira música que a gente gravou. Eu trouxe a corda, só me falta a caçamba e sei que você tem. Uou! Não negue que você gosta de samba e samba como ninguém. Está tudo aí, está tudo aí, está tudo aí. Que papo legal, que papo legal. Estão dizendo lá no gueto que você tem um swing legal. Está tudo aí, está tudo aí. Que papo legal, que papo legal. É, mas eu prometo que você vai ser enredo do meu carnaval. No mesmo disco. Ela chega com seu andar cansado, desajeitado, querendo saber se alguém a procurou. A turma logo responde, ela fica empolgada. É, sabe quem perguntou por você? Diz aí, sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Ninguém. É isso aí. Até hoje, pra você ver, essa música foi em 93. Isso. Eu tenho filho de 24 anos, que é o Guilherme, tem filho de 23, que é o Ricardo, e tem uma menininha de 11, que é a Júlia. Até hoje eu brinco com eles, né? E brincava quando os outros eram menores. Uhum. Ô, Guilherme, sabe quem perguntou por você? Ninguém. É uma tirada lá, uma tirada mas continua. Que até hoje, né? Isso aí fica no inconsciente. E tem umas pessoas que não conhecem essa música, e quando no início da música, essa é uma história. Aí, de vez em quando, a gente vê a reação das pessoas no show. Porque quem conhece faz essa brincadeira com a pessoa do lado. Até hoje. Sabe quem perguntou? Ninguém. É isso. Música regravada, que nós regravamos, né? É verdade. Mas, ó, sucesso. Deu um problema miserável nessa música, tirou os discos da rua, por causa de compositores lá, deu problemas compositores. Foi. Tirou aquelas tiradas dos discos da rua. Olha aqui, eu tô com o Andrezinho, você tá vendo que a gente tá comendo aqui a comida do Balbinos. Ô, Jaque, já tá no finalzinho aqui a cerveja do nosso convidado, hein? Tem que trazer mais uma aqui. Pode O problema é o seguinte, o Andrezinho é o meu convidado hoje no nosso podcast, você continua interagindo, mandando recado, deixando mensagem, é claro, no Instagram, WM Livre Leve Solto, no Twitter, né, W Livre Leve Solto, e também no nosso canal no YouTube, @Livre Leve Solto. O Andrezinho é o convidado, e é por isso que ele vai receber um recado aqui de um amigo dele, nesse momento aqui no programa. Opa! Olha pro telão aqui. Ah, tá. Vamos lá. Fala, galera, aqui é o estou passando para contar um episódio do Andrezinho, do Grupo Molejo. Ai, meu Deus. Eu lembro que foi aniversário da minha esposa, e aí eu tinha convidado o Anderson, o Andrezinho e os amigos. E o Andrezinho, ele estava fazendo carreira solo. Ele chegou lá em casa, o Anderson já estava, e aí, do nada, o Andrezinho falou assim: ô cantor, seguinte, quero voltar, vê aí, porque eu tô com saudade da rapaziada, quero voltar pro Molejão. E aí eu tava perto, eu falei: pô, Anderson, a hora é essa, cara. O Andrezinho, a cara do molejo, você é a cara do molejo. E eu dou uma força. E foi isso. Passou uns meses, aí eu vi anunciando o Molejão, a volta do Andrezinho no molejo. Eu fiquei muito feliz de fazer parte dessa história, desse retorno do Andrezinho. Andrezinho, te amo. Vamos, gente. Alô, bateria. Esse é o Delcio Luiz, nosso ídolo, amigo, nosso irmão. Ídolo, né? máximo. Gente boa demais. Eu falei: Delcio, vamos gravar uma mensagem aqui pro Andrezinho, na hora. Delcio é sensacional, a família dele toda, a Alba, minha irmã. Foi tudo aí dessa forma como ele falou mesmo, na casa dele, no aniversário dela. E aí correu tudo. Tinha que ser no lugar certo, na hora exata, né? Foi na casa dele. E aí acabou correndo tudo bem, eu voltei pro grupo. Mas assim, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa privilegiada de ter amizade com meus ídolos, né? Você também é esse aí, e o Delcio, né? Mais outros aí. Esse privilégio aí, graças a Deus, eu carrego. E foi essa história mesmo. Terminada pra pôr nem tirar. O que acontece, né? Obrigado, Jaque. A gente sabe, né? A gente sabe aqui qual o problema, não tem que ficar repetindo. Já aconteceu há tanto tempo, né? O problema que aconteceu entre o Andrezinho e o Anderson, Isso. que propiciou aí pelo rompimento naquele momento da dupla, né? Tinha o conjunto e tudo mais, o Andrezinho acabou querendo sair, foi direito dele, comunicou aos empresários e tal, ficou 9 anos sem estar no molejo, e esse já foi o episódio da reaproximação, que eu acho que foi legal para todo mundo. Eu até falava isso com o Delcio lá atrás, é o seguinte, na época, e ele já falou isso várias vezes para você,
era bom para o molejo ter o Andrezinho de volta, era bom para o Andrezinho ter o molejo de volta. Claro, não é claro, isso? claro. Foi bom no geral, foi bom para todo mundo. A gente recebe, eu ainda recebo até hoje. Eu voltei em 2017, né? Nós estamos em 2023. Eu até hoje ainda recebo alguns agradecimentos dessa minha volta aí. A gente ainda encontra pessoas por aí que ainda falam, pô, que bom que você voltou. É porque é um Fiquei feliz, casamento, né? Um casamento sei o quê. que deu certo. E a gente sabe que às vezes acontece algumas coisas. Os fãs do grupo, né? Do trabalho. Exatamente. Essas pessoas são as que parabenizam, que ficaram felizes, que também foi bom para eles. Esse conglomerado de coisas boas para as pessoas, para todo mundo, foi esse envolvimento aí. Quando você grupo, saiu, entrou o quê? O Pato, né? Não, quando eu saí, entrou o Pato e o Robinho. É. E aí depois o Robinho continua. Antes de eu voltar, a gente fez as pazes, eu e Anderson, em 2015, acho que foi 14, 15, negócio assim. A gente voltou a se falar e tal, mas eu ainda não voltei pro grupo. Eu voltei pro grupo em 17. Demorou um pouquinho. E o Pato saiu antes. O Pato tinha saído, já tinha um ano, mais ou menos, um ano e pouco e tal, que ele já tinha saído do grupo. Eu só voltei em 2017. E o Robinho continua lá, tá? No caso, a formação é eu, Anderson, Claumizinho, Robinho, Lúcio e Jimmy. E tem um detalhe aí que é o seguinte, é claro que o molejo continuou fazendo sucesso, né? O Andrezinho foi para outros projetos, fez carreira solo, Andrezinho convida, né? Era esse o projeto? Fiz esse projeto aí também. Fez o projeto da própria... Gravei músicas do Aragão, do de na Pilares, própria Mocidade também, assumiu a bateria. Fiz a super direção lá. É complicado. Vamos sair um pouquinho do molejo, daqui a pouco a gente volta para falar. Trabalhar com a bateria de uma escola de samba, sendo filho do mestre André? Não, isso aí a cobrança no geral, né? A gente eu mesmo me cobro também, me cobrava muito, até nesse formato. Hoje em dia, eu deixei o comando de tudo aquilo lá que eu fiz em 2015, né? De lá para cá muita coisa mudou, o mundo mudou, as pessoas são diferentes, o formato de entendimento de direção de bateria também já é um outro formato. Hoje está tudo muito com a condição de inclusão de tudo no geral, né? Mas assim, eu ainda tive o Leão de Nova Iguaçu em 92 também no grupo especial, né? Que eu também comandei no grupo especial o Leão. Mas era outra época. Eu tô falando de 92, né? Em 2009, quando eu saí do molejo, antes de sair do molejo, eu estava sem desfilar na Mocidade desde 2005. Eu fiquei 2006, 2007, 2008 sem desfilar na escola. Até por algumas atitudes que a diretoria da época tinham tomadas lá e eu resolvi me afastar e não quis mais estar. Aí em 2009 essa mesma diretoria me chamou para eu assumir a coordenação da bateria, que era o Jonas que estava lá de mestre de bateria. Aí eu fui, voltei e foi na época que eu coloquei o nome da bateria de Não Existe Mais Quente, até pela a música da Elza Soares gravou, que fala do meu pai e fala, né, essa letra aí, Não Existe Mais Quente, Não Existe Mais Quente, né? E aí eu montei, aí em 2009 eu fizemos o desfile, a escola não foi muito bem das pernas, mas a bateria, junto com o casal, que era a Marcela e o Rafael, conseguiram dar um salvo na escola. Mas batia desespero, será que eu vou receber nota 10 de todos os jurados? Mas Porque a cobrança é muito grande. Não, sim, mas né? aí é que tá, então, é isso que eu tô falando. Hoje, independente do gabaritar, existe as condições de médias de nota, né? Muito mais além do gabaritar ou não gabaritar, existe a condição de você trabalhar para a escola. E o trabalhar para a escola, ele te dá a possibilidade de você ter uma nota baixa alta e uma nota média de baixa no geral, né? Porque a baixa alta é do 9 para cima. O do 9 para baixo é uma nota muito baixa. Ela, de repente, pode não te possibilitar uma salva da escola nesse contato. Então, quando você tira 2,10, 1,9 e 2,99, você, naquela época, se caía uma nota ou coisa parecida, você acaba ficando com 2,10 e 1,9,5. E o 2,10 e 1,9,5 é uma nota alta para o carnaval de hoje, que se você estiver disputando o carnaval, ou se você estiver disputando o descenso, essas notas podem ser uma nota divisórias. Eu sou leigo, tá? Eu acompanho o carnaval também há 38 anos, mas não vivo do carnaval. Uhum. Como é que o cara tira 1/10 de uma bateria? Tá de brincadeira. 1/10. Mas aí eu queria te dizer justamente isso. Todos esses jurados que me acompanharam nesse decorrer desses meus tempos que eu estava lá, são jurados que não se encontram mais hoje como jurados de bateria. Eles foram muito culpados de muitas mudanças que existiram no carnaval em condição de bateria, pela forma de julgamento deles. Quando você coloca a condição de se julgar, isso é complicado porque começa a entrar nas coisas. Quando você coloca uma condição, porque quando eu falei no programa do
do Diogo Nogueira, que ele tinha, Samba na Gamboa. Isso. Eu dei uma entrevista lá falando sobre julgamento. Na Foi TV Brasil. antes de eu assumir a coordenação. Foi logo assim que eu assumi a coordenação, fui fazer o programa do Diogo. No programa do Diogo, eu dei umas explicações mais ou menos parecidas como essa, do meu ponto de vista ao entendimento de julgamento, em que acabou me rotulando por algumas coisas e os jurados lá acho que não entenderam muito bem. Aí os caras me sentando a mamona aí durante um bom tempo, mas tudo bem. Mas o entendimento é justamente esse. Se você pegar... Hoje eu não sei quem são os jurados, não posso nem ser cruel a esse ponto, mas vou falar dos que estavam lá me julgando na época. Todos esses, e colocar todos esses para tocar todas as caixas diferentes e taróis diferentes da bateria de escola de samba, eu tenho quase que certeza absoluta que eles não vão saber tocar. Não sabe o que é leitura de uma caixa da Mocidade, o que é leitura de uma caixa da Estácio, da Mangueira, da Portela, do Salgueiro. Então você tem um entendimento daquilo que te fez, que tu achou legal e que não achou, é muito fácil, pô. Aí você tá lá, tá ganhando um dinheiro, tá passando uma noite, o teu rosto fica exposto ali naquele dia, e depois daquele dia quem assina sou eu, que tô comandando, Sim. porque ele te transforma de herói a vilão em 2 segundos. Então você sai de um ensaio na rua, com a bateria sendo aclamada pela tua comunidade, tudo, não sei o quê, você faz um puta de um desfile, você sai da avenida ovacionado pelo público, tu fez um puta de um desfile, você levantou o público, você fez o quê? Aí o cara vai te tirar um 10º. Aí não dá. É igual. Aí você igual já tá VAR. sendo crucificado no dia seguinte. É igual o VAR no Porra, futebol. aí deu pra entender? Por que ele tirou um 10º? Aí a explicação que ele quiser dar não vai mudar em nada. Porque a justificativa não muda em nada. A justificativa, o cara justifica e fica aquilo ali por ele mesmo. O que você tem que fazer é tentar melhorar pro ano que vem, é o que te falam. Mas melhorar o quê se você passou bem, no teu entendimento, da tua bateria que você tem? E perdeu um 10º. Aí você fala assim, porra, quando acontece alguma coisa relativa a um problema, uma retomada de bossa ou paradinha, ou alguma coisa que deu com som, deu uma atravessadazinha, não voltou no tempo, não voltar nesse tempo aqui, ó. Entrou no... Aí é um formato que você tem de tirar ponto, tirar 10º, não sei o que, não sei o que lá. Pô, o cara passou reto, tudo direitinho, bateria, pau, instrumentos afinados. Pô, outro dia tiraram o ponto aí das cuícas aí, não sei, até acho que foi até na Mocidade. Não dá. É muito complicado. É muito complicado. Olha aqui, eu tô com o Andrezinho aqui, meu convidado. Esses Andrezinho. assuntos me deixam meio Eu coisado. sei. Eu não sei o que deixa ele mais irritado. Se é o Carnaval ou o Vasco. Já vamos falar. Sabia que ele ia falar isso. Tem mais um convidado aqui, mais um amigo meu, amigo do Andrezinho, falou, pô, tem que falar alguma coisa do Andrezinho. Vamos lá. Ih, botou bem de amigo, então vamos ver quem agora. Olha! Olá, gente, aqui é Mauro Diniz falando. Mauro Diniz. Eu tô aqui para dar algumas dicas de um cara super versátil, um cara muito alegre, um cara muito amigo, que é o Andrezinho. Conheci o Andrezinho era bem mais novo do que eu, conheci o pai dele, nosso querido mestre André. Então o que eu tenho para dizer do Andrezinho, na realidade, é só coisa boa, porque é um cara que só faz o bem, um cara que está sempre alegre, um cara muito divertido. Andrezinho, parabéns para você. Saiba que a família Diniz te ama, meu irmão. Fica com Deus. Esse aí é parceiro demais, hein? Pô, Mauro Diniz é ídolo, né? Os nossos amigos são bons, hein? Eu tenho uma passagem do Mauro Diniz num show que eu fiz com a Beth Carvalho. Eu não falei desse, que foi com o show que eu apresentei a Babi pro Arlindo. Em 87, no Asa Branca. Eu de mestre sala, Babi de porta-bandeira. A passagem de som que nós tivemos no Asa Branca, todo mundo passando o som, tal, não sei o quê, o Mauro tava lá, sentado lá, aí pegou o violão, começou a cantar pra ele. O som não tava pra casa, o som tava só no monitor. Ele começou a cantar. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou. O elenco todo tava sentado lá. E todo mundo conversando, não sei o quê. O som foi pro salão. Rapaz, o elenco... Aqui, tô todo arrepiado. O elenco todo parou, mas o Mauro não percebeu, ele continuou cantando, ele tava achando que só ele tava ouvindo. Ele cantou a música, a luz acabou, o fogo riu, a noite esfriou, e agora, José? Ele foi cantando, mas ele tava passando o som. Quando ele acabou a música, pô, o elenco todo, ó, aplaudiu, ele tomou um susto, ele falou, que ele não sabia que tava lá de fora. Pô, cara, o Mauro, pô, ídolo máximo também, a família dele, a Ju, que a gente tava fazendo um projeto juntos, que tá crescendo também de uma maneira muito espetacular, a Ju Diniz. E todos eles, o sobrinho também. A família sensacional. A Claudinha também, que é a esposa, pô. E o que é mais interessante aí, a gente que conhece muita gente, né, são as amizades que a gente carrega ao longo dos anos, né, Andrezinho? Exatamente. Né? A gente vai tentando fazer, porque eu costumo levar comigo
Uma condição que eu falo até para os meus mais próximos. Cara, a gente não pode ficar mais velho e piorar, né? A gente tem que ficar mais velho e dar uma melhorada, tentar, pelo menos tentar melhorar. Porque você não tem a possibilidade de estar pensando o tempo todo, por mais que o ser humano te induza ao erro, porque na maioria das vezes o ser humano muito te induz. Aquela pessoa que tem uma boa índole, que tem um pensamento positivo, na maioria das vezes, alguns momentos de fraqueza, induzido muito pelo respaldo do ser humano, que ele te dá a condição de você se pegar pensando que você quer desejar alguma coisa ruim para aquela pessoa, para aquele outro ser humano. Na maioria das vezes, isso vem muito da condição da indução do outro ser humano. Que não dá para você ficar o tempo todo pensando em coisas boas para a pessoa, que aquela pessoa está pensando em 75% da vida dela em coisas ruins para você. Mas, assim, com tudo isso, a gente tem que estar sempre num momento que você para pensar em uma coisa ruim para aquela pessoa, é o mesmo momento que você tem que refletir e falar, não é isso não. Porque as palavras têm força, às vezes a palavra machuca mais do que uma porrada, dependendo de quem for dita a palavra para você. Eu levo isso muito comigo, costumo falar muito com as pessoas mais próximas de mim, que a gente faz muita resenha, né? Então a gente conversa muito, troca muita ideia, e eu sempre falo muito disso. Então a gente tem esse respaldo, eu vou fazer 52 anos. O meu pai viveu até 48, deixou um legado imenso, enorme aí, numa condição de sujeito homem, cara respeitador. Tinha lá seus rolos com aquela mulherada toda dele lá e tal, não sei o quê, mas fazia parte. Mas assim, num contextual geral, como pai, eu não tenho o que falar, sabe? E minha mãe faleceu também, dona Edna, amando o meu pai, mesmo depois do meu pai já ter falecido há muitos anos antes dela. Minha irmã, que foi criada por ele, não era filha dele, também no respeito. Então, assim, tudo isso nos coloca na condição de você ter que saber que você precisa realmente fazer isso aí que o Mauro falou. Eu preciso tentar levar o bem para as pessoas. Eu não posso tentar. A nossa música faz isso. A nossa condição musical. O artista está aí para isso, pô. Eu não posso chegar para cantar coisas ruins, para te induzir a você pensar mal para as pessoas. Eu tenho que levar para você pensar o bem, amor, carinho, parceria, alegria. É isso que a gente tem que fazer. A música tem que fazer isso aí também, pô. É verdade. E outra coisa importante, que é o futebol. A gente estava até resenhando antes da gente começar o programa. Ai, meu Deus. Lembrando que você está acompanhando aqui. E no final, lá no meu stories do Instagram, eu vou anunciar o vencedor dessa promoção maravilhosa do Balbinos Costelão, hein? Quem vai ganhar um almoço para 4 pessoas no Balbinos Costelão. Logo após a realização do nosso podcast, lá nos stories do Instagram, você vai saber quem foi o vencedor. E o Vasco? Acho que tá aí lutando contra tudo e contra todos, como sempre, né? Mais contra tudo ou contra todos? Qual o maior inimigo do Vasco, Andrezinho? É muito complicado. Tem um momento que a gente acha que o maior inimigo do Vasco é o Vasco mesmo. Mas depois acontece algumas coisas assim, que você fala assim, pô, realmente não é só o Vasco que atrapalha o Vasco. Tem muita coisa atrapalhando o Vasco, fora do Vasco. Entendeu? E assim, cara, aí às vezes você fala com coisas de choro de perdedor, coisas parecidas, mas não é. Se você parar para analisar tudo que vem acontecendo, principalmente nesse campeonato, as coisas. Se pegar o descenso do Vasco da última vez, aconteceram coisas parecidas como estão acontecendo hoje. Muitos erros de juiz não a favor do Vasco, sempre contra o Vasco. No último descenso da gente, foi desse jeito também. Então, assim, contra tudo, contra todos. Tô reclamando, porque o pênalti agora no jogo contra o São Paulo. Pô, a mão do malandro tava arriada, tu não tem nem tempo de reação pra uma bola daquela na mão, pô. Porque você tá com a mão pra baixo, pô. E teve outra situação daquela que não foi pênalti. Por que esse juiz aqui deu pênalti e aquele outro juiz não deu? Aí no jogo contra o Santos, os 2 jogos contra o Santos, aquele pênalti aquele bobão do Pedro Raul aqui dentro da área também. Rapaz, aquilo não sai da minha cabeça, Pedro Raul, uma oportunidade dessa na vida. Sumiu lá no México, né? Ninguém ouve mais falar mais. Sumiu. Chegou lá, meteu no gol, fazendo e agora? Fez a mesma coisa que aqui. Chegou aqui, meteu o gol e sumiu. Pô, foi pênalti no Pedro Raul dentro da área contra o Santos. Aquele ponto tá fazendo diferença, tá fazendo falta hoje. Se tivesse empatado aquele jogo, ou se a gente tivesse ganho, a gente tava com 2 pontos na frente, tava fora da zona de rebaixamento, pô. Se tivesse empatado, a gente tava com empatado e tava fora da zona. Agora, a tua teoria sobre o Santos, queria que você falasse um pouco. O que você acha? Não é minha teoria. É que depois da visita do povo do Santos aqui na CBF, na semana do jogo contra o Vasco, as coisas começaram a dar uma mudada lá pro Santos. Lá. Os caras jogaram. O jogo contra o Palmeiras, os caras ganharam bem. O jogo contra o Palmeiras ganharam bem. Mas aquele pênalti que aconteceu contra o Vasco lá na Vila Belmiro,
Até aquele momento, o Vasco estava jogando melhor do que o Santos. Aí depois aconteceu aquilo tudo. Quantos jogos aquele menino pegou lá do América Mineiro lá, que deu um soco na cara do 2 pesos, 2 Verratti? medidas, Porra, o menino, nosso meio campo, pegou 4 jogos, cara. O Medel tomou um vermelho porque ele foi enforcado pelo goleiro do Santos. E ele tomou um vermelho. Como é que dá pra entender isso? Porra, era pra botar os 2 pra fora. Se fosse o caso, só botou o Medel e deu um amarelo pro outro cara. Ah, não dá, pô. Não é possível que eu não tô vendo, só eu que tô vendo um jogo desse. Eles estão vendo outro. Porque, na verdade, o que acontece? O campeonato hoje é pra homenagear o Rei Pelé, né? Exatamente. Não tem como o Santos descer um campeonato em homenagem ao Pelé, que foi o maior ídolo da história do nosso futebol. E foi o do Santos. O do Santos, ganhou tudo no Santos, jogou no Santos. Como é que o Santos, que é o clube, também um dos clubes que ainda não desceram, né? Vai descer no ano em que está homenageando o Pelé, no Campeonato Rei, Campeonato Brasileiro Rei. Não vai descer. É aquilo que eu falei, contra o Palmeiras jogaram muito bem. Entendeu? Agora, o jogo da gente foi um jogo já meio complicado, sabe? É muito difícil. Eu acho que são coisas muito acima da gente. Por exemplo, vem aí a eleição no Vasco. O Pedrinho, ex-jogador, é um dos candidatos. Isso. O que você acha? Olha, Tá sendo apoiado aí pelo Edmundo, pelo Felipe? Eu acho bom, eu conheço o Pedrinho de muito tempo, o Edmundo também conheço também de muito tempo. Também conheço o Levenciano, que foi presidente eleito, mas não levou na outra eleição. As coisas acontecem no Vasco, né? O cara foi eleito, mas não levou. Foi a primeira vez que o calabouço mudou a história da eleição no Vasco. E aí ele tá tentando de novo. Assim, eu preciso e entendo para gerações futuras, muitas dessas aí que não viu o Vasco ser campeão de um grupo, de um título de expressão, que eu, graças a Deus, vi e convivi, que se tem um pouco de seriedade, e as pessoas que estão no Vasco, muito mais do que as pessoas que vão chegar para assumir a presidência, porque tem muita gente lá dentro do Vasco que atrapalha, faz questão de atrapalhar o Vasco. Essas pessoas precisam parar, pô. E deixar a direção que assumiu o Vasco na próxima eleição, que ganhar o pleito, que possa trabalhar para ajudar o Vasco. Pô, não se mete, deixa o pessoal fazer o bagulho, o negócio lá, o trabalho. Porque enquanto tem um montão de gente lá que estiver lá com pensamento arcaico de coisas de não sei o que não pode, que eu... Mas isso aí só atrapalha o Vasco. O futebol mudou, o mundo mudou. É outra forma de se ver futebol, outra forma de se ver campeonato, outra forma de se ver o mundo. Pô, então assim, eu não voto, mas assim, eu acredito que o Pedrinho tem boas intenções e boas chances de fazer um bom mandato no Vasco como presidente. E eu também não posso falar diferente do Levenciano, não. Porque todos os projetos Levenciano que foram colocados desde a outra eleição, sabe, são projetos de bom formato, de querer ajudar realmente o Vasco também. E eu acabei tendo uma certa proximidade com o Levenciano agora, depois de um certo tempo para cá. E posso acreditar que ele é um vascaíno mesmo, muito, muito Vasco. E também tem boas intenções também para com o Vasco. Então acho que tem uma possibilidade de ter uma eleição muito boa para o Vasco, de ambas as partes na condição de um tudo. Quem ganhar, eu tenho quase que certeza absoluta que vai conseguir fazer, e tem boas intenções para isso, uma boa gestão no Vasco, tanto o Pedrinho quanto o Levenciano. A gente torce para isso, né? A gente torce para isso. Agora, tem gente que é mais nova, não sabe dessa ligação de paixão do Andrezinho com o Vasco. Lembra pra galera como é que era a comemoração do Edmundo em 1997? O Edmundo, para quem não sabe, naquele ano, foi o maior jogador do planeta Terra. Pô, jogou muito. Jogou Ninguém jogou tanto quanto o Edmundo. É verdade. Eu ia toda segunda-feira para casa do Edmundo, enchia meu gravador, a gente fazia uma matéria longa de 1 hora e eu ia botando na Rádio Tupi 5 minutinhos por dia. Porque ele só falava comigo. Ele só falava comigo. O Edmundo só falava comigo. Você sabe que o Edmundo sempre foi um cara muito difícil. Muito. E eu sou amigo dele, sou amigo do Romário, sou amigo de todo mundo. Então a gente tinha uma certa vantagem em cima dos outros aí. E como é que era a comemoração do Edmundo? Com que tipo de música, Andrezinho? Então, o que acontece? Ele foi, esse campeonato aí de 97, ele foi artilheiro, né? O Vasco campeão e tal. E nessa época o Baiano, que era nosso amigo também, que é nosso amigo, Júnior Baiano, tava no Flamengo. Isso. E o Baiano fazia gol lá, e fazia dança da vassoura, fazia samba diferente, papapá. E o Edmundo metendo gol direto, e a gente andava muito junto nessa época, o Edmundo, com o Eric Johnson, todo mundo. E aí, pra final, numa resenha lá na casa dele, até comentei com ele, eu falei, pô, Raimundo,
pô, tu não vai dar uma moral aí, cara? Entendeu? As pessoas estão me cobrando, os vascaínos daqui estão me cobrando, porque o Baiano tá metendo gol lá, tá fazendo coreografia direto do molejo. E, pô, e o Baiano é zagueiro, cara, tu é o artilheiro do campeonato. Ele, não, vou fazer. Qual é a coreografia? Eu falei, pô, faz o samba diferente lá, aqui, ó, pau, dança da vassoura e tal. Não, no jogo das finais eu vou fazer, nas finais eu vou fazer. Tá bom. Finais, Vasco e Palmeiras, 2 resultados iguais. 2 empates, a gente era campeão, né? Aconteceu o quê? 2 empates. Empate lá, empate aqui 0x0, ele não fez gol, mas foi campeão, beleza, Vasco campeão brasileiro e tal. Ele foi embora pra Itália. Voltou em 99, decisão da Taça Rio, Vasco e Flamengo, uma chuvarada miserável. Mas quando ele chegou, uma resenha na casa dele e tal, aí ele me perguntou: e aí, qual é a música lá de vocês lá, a coreografia e tal? Eu falei, pô, tá rolando samba rock. Ele, como é que é a coreografia? Eu falei, é só fazer assim, só e beleza. Aí ele, então tá bom, deixa comigo. Pô, Vasco Flamengo é Vasco Flamengo. Vasco Flamengo é Vasco Flamengo. Não é qualquer jogo. Qualquer Vasco Flamengo é um Vasco Flamengo, né? É um campeonato à parte. É um campeonato à parte. Aí esse da decisão da taça, ele meteu os 2. Aí depois que ele meteu os 2, ele saiu aqui assim, né? Aí na entrevista no vestiário, ele falou, essa comemoração que foi pra samba mim. rock lá. Foi pra pra tu, mim, ele falou lá. Então, ele falou que é pro Andrezinho do Molejo, pra rapaziada do Molejo, que eu já tava devendo e tal. Aí o bagulho explodiu na segunda-feira. Foi embora, entrevista, as pessoas ligando, perguntando, e a música tocando, e a Força Jovem. Né? Toca a música. E então, todo mundo canta Força, até hoje. a Força Jovem abraçou. E a torcida do Vasco canta até hoje. E eu tô falando de 24 anos atrás. Samba rock do Molejão. Continua ecoando nas arquibancadas. É isso aí. E aí até hoje vai. Se não conseguir pegar a marcação, eu vou lhe ensinar a nova lição. Bata na palma da mão, vibre com o molejão. Bata na palma da mão e cante com o molejão. Qual é? Sou da força, sou da força, sou da força. Qual é? Sou da força, sou da força, sou da força. Tchubidjabiju, 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 tchubidjabiju. Tá lá até hoje. Até hoje. Qual é? É verdade. Isso aí pra você entender como é que o molejo faz parte do inconsciente do carioca, principalmente do brasileiro como um todo, né? O Grupo Molejo, desde 1993 até hoje, 2023, passou por altos e baixos, porque também tem isso aqui na música popular brasileira. Tem uma época, não, mas na época, aqui, teve aquela época do pagode, aí depois pagode romântico. O Luiz Carlos continua só, não precisa nem cantar mais, né? O Luiz Carlos é fenômeno, né? Ele é fenômeno. Presidente, eu chamo ele de presidente. Ele é presidente, é o presidente. E o detalhe é o seguinte, então você tem altos e baixos. Teve uma época que era só pagode, depois você vai para sertanejo, aí desaparece o pagode, aí depois desaparece o sertanejo. E o molejo continuou aí, né? Continua aí. Deus, E quando faz show, né? E volta e meia eu acompanho o show do molejo. Há pouco tempo eu fui até no Bar da Alcione, eles estavam tocando no Bar da Alcione, agora não estão tocando mais, mas um dia volta. Então Bar da Lapa, Bar da Lapa às quintas-feiras. Toda quinta-feira, Bar da Lapa. Bar da Lapa. Eu sou da época que o Molejão estremecia aqui a Barra da Tijuca, no antigo Barril 8000. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira, isso, né? Aí, verdade. Nosso compadre Arlindão fazia tocava segunda isso aí. E o Molejão na quinta. Exatamente. Então, era o point de mulher bonita, hein? E jogador de futebol. A rapaziada que jogava na quarta ia pra lá na quinta. Quando de futebol com travessão, todo mundo pra ver o show do Molejão e na segunda ia lá pra ver o Arlindão. Da Cruz, Então, o que acontece? Vocês conseguiram passar bem por esses 30 anos, né? Podemos dizer que sim. Hoje nós sobrevivemos assim de uma forma boa. Igual você falou, né? Os altos e baixos. Esse é o percalço da vida que todo mundo tem, na nossa própria vida acontece. Sim. Na música não podia ser diferente. Mas o nosso trabalho, igual você mesmo também bem colocou aí sobre a condição da mudança do público, e graças a Deus a gente conquistou uma geração que está passando para outra geração que está vindo, que foi passando de geração em geração. E isso aí pra gente é um agravante, né, de coisa boa, porque fizemos todas essas situações aí, igual você falou, e graças a Deus hoje a gente continua trabalhando. Vamos estar em Natal agora, o Anderson está se recuperando, não está acompanhando shows, ainda não está com licença médica para poder, o médico ainda não está liberando para poder fazer show. Mas nós 5 estamos fazendo, eu, o Anderson, o Jimmy, o Claumezinho, o Lúcio e o Robin, com o mesmo formato, com a mesma entrega. É claro que não é do mesmo jeito,
porque o Anderson é o detentor de várias da voz das músicas, da maioria delas e tal. Mas a gente está fazendo com a mesma entrega, um show do jeito do molejo, um show já montado daquela forma lá que tem, com a alegria do Claumezinho, trazendo o público para dentro e a gente cantando. Aquele molejo, né? Tá todo um montão de senhores, mas senhores na atividade. É verdade. O molejo é sinônimo de alegria, né? E por isso que eu quis trazer hoje aqui o Andrezinho para finalizar esse nosso bate-papo, nosso podcast, porque o molejo tem a cara do Rio de Janeiro. Né? Tem a cara do Rio de Janeiro. O Andrezinho, o Anderson, toda a rapaziada representam muito o que é a música aqui no Rio de Janeiro e é por isso que eles fazem sucesso há tantos e tantos anos. É muito difícil você atravessar 3 décadas fazendo sucesso. E quando eles entram no palco, a galera vai à loucura. À loucura. Desde as pessoas mais velhas, né? Senhoras, né? Porque, isso. Né? Tem gente com 60, 70, tem as criancinhas que adoram o molejo. Andrezinho, obrigado pela tua presença. Acabou já? Pô, Andrezinho, aqui é diferente. E olha que não é o samba diferente do molejão. Ainda nem falei, tinha muita coisa. Vou voltar numa próxima para falar. Pode voltar, por isso que é bom. Marcar uma outra. Por isso que é bom. Porque a gente vai, volta e faz de novo. Porque é papo de amigo. Você viu que a gente trouxe alguns amigos aqui para falar de você. Eu tinha mais gente para falar. Porque realmente a galera gosta muito de você. É aquilo que a gente sempre falou aqui. O mais interessante é conquistar amigos ao longo desses anos todos. E esses amigos ficam, né? Alguns vão embora, outros ficam, permanecem e outros aparecem nessa caminhada. Amigos ídolos também, né? É verdade. A gente vai fazendo amizade com outras pessoas também que chegam para fortalecer, para estar junto com a gente, para ajudar. E aí, isso aí pra gente é muito bom, porque é aquilo que nós falamos já, né? Nós estamos aqui para tentar interagir e ter uns amigos que chegam para ajudar e o que a gente puder fazer também e tal. É óbvio que a nossa arma é a música, né? O que a gente tem de oferecimento é uma sinceridade e a nossa música. Então, assim, quem chega para ajudar é bom e a gente está sempre aí aberto também para poder falar as coisas com todo mundo e conversar. E vamos levando a vida, todo mundo com pensamento positivo. Vamos respeitar as diferenças de cada um, suas escolhas, seu formato de entendimento para a vida, suas crenças. Precisamos de todo mundo ter respeito sobre isso, de cada um. Precisamos respeitar o ser humano da forma como ele é e do jeito que ele precisa levar a vida dele. Todo mundo precisa saber que tem que ter esse entendimento para a vida. Isso faz de você uma pessoa boa, te faz bem também. As pessoas precisam começar a pensar um pouco mais nisso também. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela honraria de estar aqui contigo. Você que é um ídolo nosso também, de muito tempo, de rádio, de tudo, de tudo no geral, que sempre esteve com a gente aí participando em tudo. Acompanha o molejo desde o início do início. Me acompanha também desde a coisa, negócio de mocidade, lá do início. Então, por maior satisfação. Muito obrigado. Espero voltar numa próxima com essa moleza aqui. Pô, aí é fácil, né? Pô, coisa linda. Esse é o Andrezinho comigo aqui no nosso episódio do podcast. E semana que vem mais um convidado. Você vai gostar muito. Toda semana um convidado diferente no nosso podcast Livre, Leve e Solto. Já dá uma corrida lá no Instagram para você saber se você foi contemplado ou a contemplada com um almoço lá no Balbinos Costelão. Semana que vem a gente volta. Livre. Hã? Claro. Vamos terminar com música. Isso aí. Aqui no Livre, Leve e Solto. Bora. Tem samba com molete, samba diferente, viu? Tem samba com molete, samba diferente, viu? Eu vou lhe ensinar como é que se faz. Eu vou lhe ensinar como é que se faz. Vou lhe ensinar como é que se faz. Vou lhe ensinar como é que se faz. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. E vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Varrendo, vou varrendo, vou varrendo. E diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. E vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Eu não vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Brincadeira de criança, como é bom, guarda ainda na lembrança. Como é bom, paz, amor e esperança. Como é bom, bom é ser feliz com o molejão. É isso aí. Andrezinho comigo no nosso podcast. Isso aí foram poucas músicas, porque o molejo tem mais de 30, 40 sucessos. Livre, leve e solto, só pra você.